corinthians.com.br. Para clicar, participar, mandar a sua pergunta, por exemplo, ao Alexandre Oliveira. Participe, clique com a gente e venha para o jogo decisivo, o segundo jogo entre Corinthians e Vasco, Vasco e Corinthians, na Copa do Brasil Sub-20. Empate 0-0, vale sempre a gente destacar, é do Vasco da Gama. Repetição do jogo de ida, 1-1. A decisão vai para os pênaltis. Empate em 2 gols ou mais da Corinthians. Quem vencer leva no jogo de hoje. Aí o Igor. Recomeça o jogo, esse é Nick. Abre o jogo com o Lucão. Ao seu lado tem o Rodinei. Pede pelo meio o Fernando Gomes. Rodinei prefere dar ao Elias. Ele para na marcação, recomeça o Vasco. O Elias fez a falta no ataque. Jogo parado, o Vasco tem todo o espaço para recomeçar na defesa. Você também participa com a gente pelo Twitter, @ESPNagora, ou mesmo pelo Jogo da Velha, hashtag ESPN Sub-20. Corinthians com Elias. Reclamou de falta o atacante do Corinthians. Tá caído. Pior para ele na queda. Levou a mão às costas e o jogo tá parado. Você vê o banco do Vasco da Gama. Gabriel, Henrique, Tadeu Paraguai, Valdir, Luciano Iago, Rodrigo Dinamite. As opções do técnico Sorato. Vem para falta o Corinthians. Bola levantada com força na grande área. Subiu o zagueiro, a bola fica viva ainda com o Nick. Trouxe um pouco mais atrás. A abertura é muito forte, é só arremesso para o Richard. Subiu errado, hein? Subiu errado, hein? Posse de bola para o Vasco da Gama. Você vê a volta do zagueiro Lucão, que tentou devolver a bola na grande área. Veio buscar o jogo o Guilherme. Perdeu. Olha o Igor. Bola parou no Richard. Volta ainda para o lateral do Corinthians. Aí o Paulinho pelo meio. William Arão. Viu bem o Rodinei do outro lado. O Marquinhos ajuda na marcação e rouba o Rodinei. Comecinho de jogo para você valendo vagas quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. Destaque nos canais ESPN. Igor. Dá um tapa na bola curta, chama o Elias. Richard na marcação para cima dele. O Elias ficou com a bola, ainda assim o Bruno Arleu de Araújo, o árbitro, por esse lance, preferiu a falta, a vantagem ao jogador do Corinthians. O Richard, que cometeu a falta, é um dos jogadores mais novos em campo, 17 anos, e veio de Recife, no Pernambuco. Elias. Igor passa para receber, o Michael tentou a parede, o Richard tira, o Igor fica com ela, não consegue o corte o Jomar, a bola volta para o William Arão. Esse é Fernando Gomes. Saiu da marcação, Numas. Tomou o bote do Jason. O Lucão conserta. E o rebote é do Corinthians ainda com Paulinho. Dá um tapa na bola, no centro chama Michael. Fernando Gomes. Recebe de volta do Rodinei. Acompanha o Malco na marcação para cima dele. O Jason também. Marquinhos é o último a tocar na bola. Você vê o camisa 11 do Vasco, jogador rápido. O Corinthians no banco de reservas tem Rafael Pim, Luiz Roberto, Kleber, Luan, Jean Teodoro, Claudir e Jean Natal. Todos aí. Elias. Achou o ângulo, bateu pro gol. Ela tem desvio, tem linha de fundo, assim escanteio pro Corinthians. Deram espaço pro Elias, ele cortou por dentro. Assustou ao goleiro Jordi, que fez uma boa partida, diga-se, em Americana. William Arão ajeita para a batida. Na grande área, Lucão, Nick, Michael também. William Arão bateu na primeira trave. Nick desviou, voltou para o Paulinho de primeira. A bola fica viva na grande área. Iago vai devolver, cruzamento. No alto era para o Nick. Cortou o Eduardo e o contra-ataque é do Vasco. Aberto o Corinthians. Marquinhos.
Aí é jogo de velocidade. Contra ele o Rodinei. Passou Marquinhos. Na grande área. Pediu Guilherme. Marquinhos toma a marcação na linha de fundo, mas ganha de escola, escanteio para o Vasco. Ele é perigoso, ele é rápido. Deixarem um camisa 11 de mano no contra-ataque é problema para o Corinthians. Aí o Romário. Todo o estilo do camisa 9 do Vasco, sendo marcado de pertinho pelo Lucão. Marquinhos bateu fechado, Matheus Caldeira foi de soco, não achou. Posse de bola para o Corinthians. Corinthians que começa melhor, começa pressionando, aliás, leva o seu adversário Vasco da Gama para o seu campo de defesa, né? Como foi em boa parte do primeiro jogo. E tem 3 volantes, é verdade, mas o Iago fica mais na proteção. Fernando Gomes e o William Arão se projetam um pouco mais, até violentando um pouco a característica do jogo desses 2 volantes, né? E aí a projeção dos 2 laterais, né? O Rodinei e o Igor vão ter que jogar quase do meio para frente, porque vão ter a responsabilidade de fazer essa bola chegar no ataque. Se não der para chegar com os laterais, ainda tem o Paulinho, camisa 10, que pode fazer a função de um meia armador, justamente para tentar alimentar o Michael, a referência, e o Elias, o jogador de lado. Rodinei. De lateral para lateral, ele faz a inversão com o Igor. 0 a 0, começo de jogo já com quase 7 minutos do primeiro tempo. William Arão enfiou Fernando Gomes, bateu. Tem rebote, tem desvio, volta para o Paulinho. Ele dá a bola de segurança para o William Arão, que dá de primeira para o Igor. Aí o lateral do Corinthians. Abriu o Elias, pediu para receber. Saiu da marcação do Paulista, a bola chega no Fernando Gomes. William Arão. Tabelou com o Paulinho, o Arão de fora da grande área. Ele bateu em cima do Eduardo. Bola voltou para o Lucão. E começar com o Rodinei. Marquinhos deu bote para cima dele. Mais uma vez Igor carrega para o Corinthians. Os 2 laterais do Corinthians, pelo menos assim foi no primeiro jogo em Americana, apoiam bastante ao ataque. Igor passou pelo Richard, cruzou contra o lateral do Vasco, ganhou o escanteio para o Corinthians. Você vê mais uma vez a jogada do Igor contra o Richard. Preciso no tempo certo, só na bola o carrinho do Richard. Escanteio para o Corinthians. Ele com a grande área, marcado de perto pelo Jomar. Escanteio vem do William Arão. Fechado de soco, tira o Jordi. Toca de cabeça. Se esquece da bola o Malco. Clamou de pênalti o Corinthians, a bola sobra com o Elias. Rodinei. Malco na marcação, em cima dele. Elias. Se o Marquinhos é rápido lá, o Elias também é jogador aberto para meter velocidade no ataque do Corinthians. Fica aí como mais uma atração, duelo 11 contra 11. É o 11 do Vasco, Marquinhos contra o Elias, camisa 11 do Corinthians. Guilherme passou, aí o Romário pôs na frente. O Nick reclama de falta e o árbitro Bruno Arleu de Araújo confirma. O Romário atropelou nesse lance aí o zagueiro do Corinthians, na opinião do árbitro. Agora o Vasco da Gama não se sente mal com essa pressão do Corinthians, não. A gente viu no primeiro contra-ataque em velocidade, normalmente ligado pelo camisa 10 Guilherme. E aí tem a velocidade do Marquinhos, tem a velocidade do Romarinho, camisa 9. Então uma equipe que se sente confortável quando é atacada, porque sabe que tem uma saída muito forte. Hoje pela UEFA Champions League, Chelsea venceu o Shakhtar Donetsk 3 a 2. O Celtic bateu o Barcelona 2 a 1. Em casa, o Braga perdeu para o Manchester United 3 a 1. Toda a cobertura do dia na nossa programação, fique ligado. Paulinho pedalou, não passou pelo Richard. Rebote do Guilherme para puxar o contra-ataque do Vasco.
Aí o Malco. Pisa na bola, pensa o jogo. John Clay se apresenta, a bola chega no Jason. Passou o Marquinhos, não recebe. Rodinei só cerca. Vem na marcação para cima do Jason. Esse é Guilherme. O Michael, centroavante do Corinthians, dá o bote aqui na defesa para recuperar a posse de bola. Igor. Iago. William Arão para o Fernando Gomes. A bola dividida do Marquinhos ficou de graça para o Elias. Boa ultrapassagem. Corinthians desce. Michael pelo meio. Rodinei parou na marcação. Guilherme. Onde é que está marcando o Igor? Lateral do Corinthians. Fecha também pelo meio, sem a bola. Devagarinho ele vai voltando para a lateral esquerda. Aí o Guilherme. Cavou a condição do Romário. Era legal, mais legal ainda ficou o Matheus Caldeira limpo, inteiro para fazer a defesa. O Vasco que tem um Romário diferente hoje no ataque. Primeiro porque ele joga com a camisa 9, não com a 11 tradicional do baixinho, porque de baixinho ele não tem nada. 1,91 m para o centroavante do Vasco hoje, na vaga do Guilherme Morano, que foi o autor do gol de empate no jogo lá em Americana. Saiu daquela partida com estiramento e por isso hoje não participa do jogo. William Arão. Enfia a bola para o Elias. Protege o zagueiro do Vasco para ficar com o tiro de meta. Você vê o Jason fazendo a proteção pro goleiro Jordi. E embora o Morano seja o artilheiro do Vasco na competição, na Copa do Brasil Sub-20, você não altera muito a característica do time com o Romarinho, né? Atacante de centro por atacante de centro. E aí a outra mudança que o Zé Renato já nos trouxe é o Henrique, que sai da lateral esquerda para entrada do Deixa. Marquinhos recebeu a bola escorada do Romário. Pelo meio tem Guilherme. O cruzamento era para ele, tirou o Nick. A bola fica ainda viva. Marquinhos domina, tentou o recuo. Fernando Gomes fica com ela. Então o Vasco da Gama altera dois nomes, mas não o desenho, não o esquema, né? O que não acontece com o Corinthians. Desce o Vasco, enfiado Marquinhos, condição legal. Já saiu na cara do Matheus Caldeira. Marquinhos, ele bateu de bico. Ah lá, Romário. A bola passou pelo Guilherme. E o Marquinhos ficou na bronca. Pedia justamente que o Guilherme fechasse na segunda trave. O Marquinhos não tocou, não chutou. Perdeu o bom ataque o Vasco para abrir o placar aqui em São Januário. Melhor chance do jogo até agora, de novo na velocidade do Marquinhos. Normalmente aberto pelo lado esquerdo. Então o Corinthians tem problemas, né? Primeiro porque perdeu o Antônio Carlos, jogador da seleção brasileira, que falhou no primeiro jogo das oitavas de final, mas é muito bom zagueiro. Entra o Nick, que já não tem a mesma condição técnica e muito menos o entrosamento com o Lucão. Aí ele tem problemas no meio campo, né? Por mais que você libere os dois laterais, por mais que o William Arão venha com moral para esse jogo, né? Porque está acostumado a jogar na equipe profissional, são 3 volantes, né? Então você vai ter dificuldade na armação pelo meio. Além do Antônio Carlos, o Giovani, com a seleção do Brasil, que neste momento enfrenta o Paraguai, amistoso no Paraguai. Sequência da preparação do Brasil, que joga o Sul-Americano em janeiro, no comecinho do mês de janeiro, na Argentina. Isso mesmo, são 2 amistosos lá no Paraguai, um hoje e um na sexta-feira. Além dos 2 servindo ao time do Brasil, o Anderson expulso no primeiro jogo em Americana, no empate em 1-1. Escanteio, Arão na primeira trave, tocou Michael, ficou com ela na bola dividida o Jomar. Evitou o escanteio, deu apenas arremesso ainda para o Corinthians. Para mim o Giovani foi o melhor do Corinthians na primeira partida e o Anderson o segundo melhor, né? Rodinei recebeu para cruzar na grande área, Jomar tira. Rebote do Iago, trouxe para o pé esquerdo, voltou o pé direito na bola, bateu forte, ela passou à direita. Chute do volante do Corinthians, aparecendo na cabeça
da área do Vasco para ficar com o rebote e finalizar para fora. Sábado de campeonato inglês, Aston Villa e Manchester United, 3h30 da tarde aqui na ESPN Brasil e ESPN Brasil HD. Neste momento tem bola rolando, o Palmeiras faz 2-1 no Vitória, jogo em São Paulo. Na primeira partida o Vitória venceu por 4-0. Ainda no placar agregado o Vitória vai se classificando às quartas de final. Jogo já no segundo tempo. Marquinhos recebe de volta impedido. Não vale o ataque do Vasco. Ainda hoje pela UEFA Champions League. Juventus 4, Nordsland 0. Valência 4, bate Borisov 2. O Benfica em casa venceu o Spartak Moscou 2-0. E o Bayern de Munique venceu o Lille 6-1. O UEFA Champions League também é destaque dos canais ESPN. Bem o Eduardo. Recebeu do Jason. Vai para o ataque o Vasco. Jason pisou na bola, cadenciou a bola que chega esticada no ataque, facilita para o Igor, o lateral do Corinthians. Sai com a bola. Como pressiona o Paulista. O volante típico, camisa 5 do Vasco. Morde, acompanha, não desiste. E tem Coutinho de novo a bola o Vasco. Recomeça o Nick. Comecinho de jogo. Quase 17 minutos no primeiro tempo. Copa do Brasil Sub-20 na tela da ESPN Brasil e ESPN Brasil HD. 32 equipes. No início ainda da competição, as 20 que disputaram a Série A profissional do ano passado, mais as 12 melhores da Série B. Já estamos nas oitavas. Desceu o Vasco, o Guilherme. Antes dele o Igor. Faz a parede, protege o lateral do Corinthians. A transição não passa pelo meio campo. Chegava direto na cabeça do Michael. Consertou a defesa do Vasco. Esse é Richard. Tentou o Romário. Antes dele, Nick. E faz a falta no camisa 9 do Vasco. O Romário é outro que treina entre os profissionais. Olha o Jason. Cruzou na cabeça do Lucão. Rebote é do Corinthians, é do Rodinei. Elias passou. Olha como acompanha de pertinho o Eduardo. Bem o zagueiro do Vasco. Conseguiu cutucar o Paulista. Escorregou. Aí a marcação do Fernando Gomes. Bem também para o Corinthians. Elias. Dá um tapa à frente. Exagera na força. Falta de ataque. Falta para o Vasco. Verdade que o Vasco também joga com 3 volantes, né? O Paulista como primeiro. O Malcolm mais como segundo. E o John Clay, que pode fazer a função de meia, mas que também é volante, né? A diferença talvez é que o Malcolm e o John Clay saibam sair mais para o jogo. Eles se viram melhor do meio para frente. O zagueiro do Corinthians, Nick, perdeu o tempo da jogada. Romário toca para o Guilherme. Antes dele o Igor. Para fazer o giro. Sofreu a falta ainda do Guilherme. Amanhã tem mais Copa do Brasil Sub-20. 9 horas da noite, atenção você, torcedor tricolor, tá feliz da vida, líder do Campeonato Brasileiro. Amanhã a garotada Sub-20 entra em campo. Com um bom resultado no jogo de ida, o Fluminense na capital do Paraná venceu por 1-0. Em Volta Redonda, com toda a equipe da ESPN Brasil, o Fluminense joga em casa pelo empate. Além de vencer, tem um gol marcado fora de casa, é um critério importante de desempate. O formato da Copa do Brasil Sub-20 é o mesmo, exatamente o mesmo da Copa do Brasil. Já tão tradicional, disputada nos campos do Brasil desde 1989. Fluminense e Curitiba, estaremos lá, hein? Fluminense e Coritiba, 9 horas da noite, bola rolando. Elias.
Rodinei não cruza de primeira. Fernando Gomes é obrigado a recuar para dar opção para o passe para ele. Faz a ultrapassagem, não recebe na linha de fundo. Tira Marquinhos. Romário subiu com o Nick, melhor para o zagueiro do Corinthians. Iago morde e rouba. Roubada de bola importante. William Arão. Paulinho. O Igor vai passar para dar opção. Esse é Michael. Saiu da marcação, adiantou demais. O Eduardo tirou dele. O Michael brigou, a bola espirrou para o Rodinei. Devolveu para o Michael. Sai da grande área, sai da referência. Abre a jogada mais uma vez com o Rodinei. Pedalo lateral, é obrigado a recuar. Aí o Iago. Igor, tem espaço até mesmo para o chute. Preferiu o cruzamento na cabeça do Jason. 0-0 é o placar do jogo. Assim dá Vasco para enfrentar Atlético Mineiro ou Internacional. No jogo de ida, o Galo venceu o Inter por 3-0 em Minas e tem uma enorme vantagem para jogar no sul do país. Daqui a pouquinho começa o segundo jogo entre Atlético Mineiro e Internacional. De lá sai o adversário de Vasco ou Corinthians. Vai afunilando, vai ficando cada vez mais legal. Você sempre com a gente ligado na ESPN Brasil e ESPN Brasil HD. Elias vai para o chão, reclamou de falta, o árbitro viu. Recomeça o Corinthians. Fim de semana também de campeonato espanhol. Mallorca e Barcelona, 2h50 da tarde, domingo ao vivo na ESPN. Gugai, sabe desses jogadores que estão em campo, quem já jogou em Barcelona? Não faço a mínima, Zé. William Arão passou pelo Espanhol de Barcelona, por isso que eu falava que é um jogador experiente. Só esse ano são quase 10 jogos pela equipe profissional, já passou pelo futebol espanhol, estava no elenco campeão da Libertadores. Apesar da idade, já tem uma certa rodagem, William Arão. E está na pré-lista do Mundial de Clubes. O Elias tentou costurar por dentro, perdeu o Paulista. Sai rápido com o Guilherme. O contra-ataque do Vasco, passou o Marquinhos para receber. Guilherme preferiu atrás com o Malco. Pisa na bola, faz o giro, abre para o Marquinhos. Marquinhos domina o Rodinei, esperto, só se posiciona. Ainda assim é difícil de marcar. Marquinhos levantou para o Romário, de cabeça tem desvio. Tem razão, centroavante do Vasco, foi escanteio para o Vasco. Eu, pelo menos, fui na dele, vi o desvio na cabeça do Nick. O árbitro deu só tiro de meta. Mais uma boa chegada do Vasco. O Corinthians fica mais com a bola, Guga, mas o Vasco, quando consegue a roubada, pega a defesa do Corinthians voltando. Às vezes essa marcação de retorno é lenta e aí tem facilidade, tem espaços para tentar a jogada, principalmente a individual pelo lado esquerdo com o Marquinhos e também a armação central com o Guilherme, né? Então o Corinthians precisa se acertar, principalmente na armação do meio campo, porque com 3 volantes tem dificuldade no passe. Elias contra o Richard, passou o Elias, já está na grande área, Elias pro gol, bateu em cima do Jomar, há tempo ainda de voltar o goleiro Jordi. Se o Marquinhos é um perigo pro Vasco da Gama, não é diferente o Elias. Boa jogada individual, no bate e rebate a bola quase engana o goleiro Jordi, que teve tempo ainda de se recuperar, voltar para o canto e fazer a defesa. Romário carrega. Contra ele o Fernando Gomes. Marquinhos. Passou o John Clay para receber. Bola batida direto para o gol. Facilitou para o Matheus Caldeira. Na segunda trave tinha o Guilherme pedindo. Com o braço estendido, preferiu o John Clay a finalização para o gol. Alexandre Oliveira, 24 minutos, 0-0, assim dá Vasco, Alê. No Corinthians, além do Elias, né, que está mudando de lado todo momento, né, vai para o lado esquerdo, vai para o lado direito do ataque, o Igor também chama a responsabilidade. São os 2 jogadores mais agressivos dessa equipe, já que pelo lado direito da defesa do Corinthians, o Rodinei não pode apoiar, porque o Marquinhos está caindo justamente no seu setor. Então fica muito preso ao lado esquerdo, principalmente quando o Elias cai por esse setor. Agora, falta um armador central, né? Tenho certeza que se permanecer esse 0-0, o Zé Augusto vai tirar um dos volantes, provavelmente o Iago,
para colocar um dos meias que ele tem no banco de reservas. O Jean Teodoro talvez seja uma alternativa. Por enquanto é um meio-campo pouco criativo o do Corinthians, o que facilita principalmente na roubada de bola o contra-ataque do Vasco. Corinthians com William Arão. Aí o Paulinho tentou se desmarcar. É só tiro de meta pro Vasco. O Deusimar diz exatamente o mesmo pelo mural ESPN.com.br. Reclama da falta de criatividade. O Corinthians hoje sem Giovani na seleção brasileira, sem Anderson suspenso. Tem dificuldade, segundo o Deusimar, pelo ESPN.com.br, para armar a jogada, segundo o comentarista também Alexandre Oliveira. O Rodrigo também pelo mural pergunta do Flamengo. O Flamengo joga só amanhã contra o Cruzeiro na primeira partida, 2-0 para o Cruzeiro. O Flamengo tem parada dura para passar as quartas. Ó o Iago, na meia direita, enfiou para o Paulinho. Bola parou na marcação do Jason. Subiu Marquinhos para dividir com o zagueiro do Corinthians. Rodinei evita a saída, quer jogo, o Corinthians recomeça com o Nick. Você também participa, ESPN.com.br ou pelo Facebook, Mundo ESPN. Elias abriu o jogo, esse é Paulinho. Passou o Igor para receber. Paulinho tentou o Elias de volta, o William Arão. Bom corte do volante do Corinthians, sofre a falta, o árbitro dá a vantagem. Jogo aberto com o Rodinei. Iago. Tirou o Eduardo, o Michael briga. Ganha mais uma o zagueiro do Vasco. Fique ligado na Bundesliga. O Bayern de Munique recebe o Eintracht Frankfurt. Sábado, 12h30 na ESPN. Você pode jogar com 3 volantes e ser ofensivo. Então, se você projetar os seus laterais, o Corinthians não faz isso com o seu lateral direito, o Rodinei. Podia colocar, por exemplo, o Iago para fechar aquele setor e liberar o camisa 2 do Corinthians para apoiar pelo lado direito. Ou também depende da qualidade dos seus volantes, né? Se você tem volantes com características ofensivas, jogadores que saibam sair para o jogo, você pode ter 3 homens que marcam, mas que conseguem agredir, né? Conseguem criar as jogadas. Não é o caso do Corinthians, porque você pode classificar, eu nem gosto muito, né, de fazer essa classificação, mas você pode classificar o Iago, o Fernando Gomes e o William Arão como jogadores que normalmente atuam como primeiro volante. Aí fica complicado. Matheus Caldeira. Do jeito que dá, sai o zagueiro do Corinthians, que nas horas vagas curte o futebol americano, José Renato Ambrosio. Pois é, o Matheus na segunda-feira esteve nos canais ESPN acompanhando uma transmissão de NFL e ele já meio que catequizou outros jogadores também que são fãs do futebol americano. Já já eu comento sobre eles. Ó, boa jogada do John Clay para bater pro gol. Matheus Caldeira dá escanteio pro Vasco. Esse é jogador experiente, vira e mexe. Está jogando o Campeonato Brasileiro entre os profissionais do Vasco. Trouxe para o pé esquerdo, achou o canto, o Matheus foi buscar. Escanteio para o Vasco. Depois a defesa do Matheus, mais uma bola na grande área para o goleiro do Corinthians de soco tirar. Rebote do Paulista. Saiu apertado o Paulista. Voltava da posição de impedimento o Guilherme. Assim o jogo está parado. William Arão. Michael. Só parou para o Fernando Gomes. Dividiu com o Eduardo. Malco. Toca mal, fica de graça. O Igor protege para ficar só com um arremesso. Quem mais está nessa daí de futebol americano além do Matheus Caldeira, Zé? O Matheus, torcedor do New Orleans Saints, o Nicolas, zagueiro, o William Arão também diz que é fã do Peyton Manning que esse ano foi pro Denver Broncos, jogadores que acompanham por causa da geração e do videogame também, né? O joguinho da NFL é febre com a molecada. Ah, é? Você é bom nesse aí, Zé Renato? Nesse não, sou mais do futebol mesmo.
Paulinho. Deu um tapa na bola, reclama de escanteio. O assistente Marcos Civolela do Nascimento confirma só tiro de meta para o Vasco. E é outro jogador que precisa participar mais, né? O Paulinho. Seja pelo lado, agora pelo lado direito, mas também armando mais centralizado, justamente para criar essa alternativa. Fica muito marcado o Elias e o Igor, né? Que estão atuando pelo lado esquerdo. E aí o Paulinho precisa participar mais, porque normalmente tem espaço para isso, para partir para cima, que é a sua jogada forte. Desce o Jason. Marquinhos. Recebeu no calcanhar a bola. Ainda fica com o camisa 11 do Vasco. O Willian Arão acompanha a distância. O Rodinei também dá espaço para inversão. Vai passar o Richard. Aí na parte de baixo da sua tela. Para chegar cruzando de primeira. Richard na primeira trave. Matheus Caldeira fica com ela. Atenção você, torcedor do Corinthians. Quer ganhar uma camisa do Corinthians? Participe da nossa promoção. Só pelo Twitter. @ESPN agora responda. Qual a molecagem você gostaria de ver em campo com a camisa do Timão? A mais criativa, a resposta mais criativa será escolhida, será pinçada pela promoção, pela nossa produção. Em 30 dias até você recebe a camisa do Corinthians, valendo a promoção. Foi seguro o Malco. Jogo parado. Jason. Guilherme. O Michael toma na boa. Só na bola. Willian Arão. Saiu com o Iago, ficou curto o passe para ele, desce o Vasco. Malco. Já está impedido o Romário. O torcedor pega no pé do volante do Vasco porque pedia velocidade e agilidade no lançamento. É o que faz o Richard e o impedimento mais uma vez do Romário está marcado. Você vê a bronca do centroavante do Vasco. No lance anterior, o Malco demorou para passar. O Richard ainda assim tentou enfiar para o Romário, que também estava impedido. 0-0 é o placar do jogo, Alexandre Oliveira. O Vasco tem até time, tem meio campo principalmente para controlar o jogo, para ficar com a bola, né? Mas essa é a estratégia do Sorato, de deixar o Corinthians chegar para o seu campo, chamar o Corinthians, né? Para justamente explorar o contra-ataque. É a jogada forte na ligação do Guilherme, na explosão do Marquinhos, na proteção do Romário, né? Se olhar esse meio campo, principalmente Malco, John Clay e Guilherme. Igor. Devolveu para o Fernando Gomes. Passou o Rodinei. A bola é para ele. Marquinhos acompanha, só cerca a distância. Rodinei não cruza. Pedala da ponta, cai pelo meio. Jogadores no ataque se movimentam. O Rodinei arrisca de longe, pega mal na bola, pede apoio. Foi para o espaço, ele escorregou, bateu mal na bola. A equipe vascaína, portanto, o Malcom, o John Clay, o Guilherme, são jogadores que podem controlar o jogo, mas a estratégia do Sorato é justamente chamar o Corinthians para o seu campo e explorar a velocidade. E tem o Marlone também nesse time, né, que está servindo a equipe profissional, que já chegou a jogar contra a Ponte Preta na primeira fase da Copa do Brasil Sub-20, que agora está servindo a equipe profissional. E o Gaúcho também, o Marcelo Oliveira, quando treinava a equipe principal do Vasco da Gama, não abre mão desse jogador, né? Até porque são muitos jogadores ali do meio campo para frente do Vasco que se mexem um pouco e o Marlone corre demais. Então você tem Milton, Wendel, Felipe, Carlos Alberto, e aí parece um time de Pebolim, né, Guga? Só completando dessa... Bom, já eu completo, já vem o Vasco. Marquinhos. Volta com o John Clay. Passou o Malco. John Clay abre o jogo para o Richard. Aí o lateral do Vasco. Malco esperou o tempo certo para partir para a bola chegar cruzando para o Matheus Caldeira cair e ficar com ela. Completando, além do Marlone, dessa equipe do Vasco hoje em campo, 5 jogadores têm passagens constantes até pela equipe profissional. O Jordi, goleiro, é o 4º goleiro da equipe profissional, ele treina entre os profissionais, além do Jomar, o Jason, o John Clay e o Romário. Esses jogadores já subiram e hoje participam da Copa do Brasil Sub-20 também. Watch ESPN, canais ESPN no computador, tablet ou smartphone. Consulte a sua operadora.
Ó, o Nick. Deu um corte para cima do Romário. E saiu com o Lucão. Rodinei aberto. Pediu, recebeu. Marquinhos acompanha, escorregou o atacante do Vasco, facilitou para o Rodinei. Para receber de volta o lateral. Aí fica mais para o Eduardo, ele dá o corpo, fica com a bola dominada. Tenta chutar lá contra o jogador do Corinthians. Dá certo ainda assim ou dava a armação de contra-ataque do Vasco. Você estava marcando um e o outro entrou sozinho, tem que chamar um. Boa jogada do John Clay. Enfiou pro Guilherme, tirou por baixo o Nick. Tá apertado na saída de bola o Fernando Gomes. John Clay e Guilherme tomou o rapa, tomou a falta. Não. Bruno Arleu de Araújo. Não deu, foi o Romário. Ele gritou, segue o jogo. E aí, Ale? Falta até no judô, né? Falta até no judô. Ah, é? O Ipom. Mandou seguir o Bruno Arleu de Araújo. A Premier League reserva para domingo Manchester City Tottenham. Ao vivo, 11h30 da manhã na ESPN Brasil e na ESPN Brasil HD. Fique ligado. 0-0, 36 minutos assim da Vasco. No jogo de ida 1-1. Quem passar aqui pega Atlético Mineiro ou Internacional, que jogam daqui a pouquinho o jogo de volta. Vem dois com isso, Omar. Vem, John Clay, vem, John Clay. Eduardo, seu Eduardo. Paulinho. Volta para o Iago. Bola enfiada para o William Arão. Ó, segundo isso. Sai, sai. Volta o Corinthians. Esse é Rodinei. Com ele o Marquinhos. Aí o Lucão. O Jason tira do jeito que dá. Devolve o Corinthians para o campo de defesa. Sai. O Corinthians, em teoria, tem que tomar mais a iniciativa do jogo do que o Vasco? Eu acho que sim, né? Tomando cuidado com o contra-ataque do Vasco, né? Que é sempre muito poderoso, mas precisa. E vai fazer isso principalmente no segundo tempo, Guga. Desce o Igor. Paulinho. Domina, vem por dentro. Solta a bola com o Milharão. Esse é Iago. Aberto o Elias. Pediu, recebeu. Richard marca um pouquinho mais atrás. Bem no bote o Richard. Duas vezes o Richard para ficar com ela. Olha o contra-ataque. Guilherme. Romário espera para partir. John Clay também. E o Guilherme demora demais. Segura, toma o bote e arma contra-ataque para o Corinthians. William Arão. Lá pelo alto tem o Rodinei. A bola vem para ele. Michael na grande área. Rodinei contra o Jason. Voltou o William Arão. Enfiou para o Michael muito forte. O Jordi agradece. Não é a dele, né? Não é do Arão. Mesmo com a experiência que o Zé Renato já destacou, né? Não é um jogador de armação. Então eu tenho certeza que no segundo tempo o Zé Augusto virá com um meia, né? Eu acho até que ele vai fazer a aposta no Jean Teodoro, mas ele tem o Luan e tem o Jean Natal. John Clay lançado. Guilherme pede pelo meio. John Clay enfiou para o Guilherme, a condição era boa. O passe, a enfiada que foi muito forte. Quem deve pagar essa conta no Corinthians é o Iago, o camisa 5. Porque os laterais até estão fazendo a sua parte, né? O Igor, principalmente o Igor aqui pelo lado esquerdo, o Rodinei também apoia. Mas quando essa bola volta para o meio, invariavelmente volta para um volante. E aí você não tem o passe, aquele passe para gol, né? Assistência, o passe diferente, falta nesse meio campo. E entre essas opções do meio de campo, no banco de reservas do Corinthians, olha o Rodinei. Rodinei por dentro, adiantou demais, perdeu pro Paulista, pois não, Zé Renato Ambrosio. Um desses jogadores se sente em casa, o Luan, que é daqui do Rio de Janeiro, passou pelo Vasco da Gama, e inclusive a família dele na arquibancada. Então pode ser um jogo especial, caso ele entre no segundo tempo. Você segue participando ESPN.com.br, é o canal interativo para você vir com a gente para mais uma transmissão da Copa do Brasil Sub-20. Mande a sua pergunta, a a sua bronca, a sua sugestão, seja sempre muito bem-vindo, fã de esportes.
Guilherme tentou a enfiada curta para o Marquinhos. Parou na defesa do Corinthians, tirou o Lucão. Aí o William Arão pisa na bola, pensa o jogo. O cara que já passou até pelo Barcelona. O espanhol de Barcelona. O espanhol é internacional. É quase vizinho. Faz uma diferença. Você deu um plus aí no currículo dele, Pois ele agradece, né? Não, mas é bacana, já valeu a experiência internacional do volante do Corinthians, que já está entre os profissionais. Elias, a bola ficou prensada, voltou para o Fernando Gomes. O Malco abafou o chute e o Marquinhos corre para evitar o lateral. A galera gosta. O Paulista toca mal para o John Clay no meio campo. Aí o Michael abre o jogo, o Corinthians com o Paulinho. O Igor acompanha, faz a ultrapassagem. O Paulinho só agora vê. Paulinho pede pelo meio. Igor recebeu o camisa 10. Passou pelo Malco. Richard mais uma vez tira. O Marquinhos está caído do outro lado do campo. E já vai ser atendido. O árbitro Bruno Arleu de Araújo parou o jogo. O atendimento do camisa 11 do Vasco. Vale lembrar, né, Guga, que no primeiro jogo, no empate em 1-1, lá em Americana, né, entre Corinthians e Vasco da Gama, o Giovani e o Anderson, dois jogadores que faziam a bola andar, né, que alimentavam os dois atacantes, ainda Elias e Michael. Então fazia esse jogo girar entre os dois laterais, que apoiavam um pouco mais, principalmente o Rodinei, né, já que o Igor faz um bom primeiro tempo. Então a mudança de desenho tático, de estrutura da equipe do José Augusto foi muito grande, né? Então você sair de dois meias, né? O Anderson muitas vezes trabalha como segundo volante, eu gosto muito desse jogador nessa função, mas funcionou como meio, funcionou bem. Mas dois meias que toda hora procuram o jogo, que fazem a bola rodar, que dão um toque de criatividade para esse setor, e jogar com três volantes é muita diferença. Então por isso que o Vasco sente menos os desfalques, pelo menos nesse primeiro período. O jogo vai recomeçar. Marquinhos aparentemente está recuperado. @ESPN agora. Pelo Twitter você participa da promoção do dia valendo uma camisa do Corinthians, uma cortesia do shoptimão.com.br. Responda, qual molecagem você, fã de esportes, torcedor do Corinthians, gostaria de ver em campo hoje? A resposta mais criativa leva até 30 dias para receber o prêmio. Jomar. O Vasco vai ficando com a vaga. Tem muita bola para rolar, 42. É só a reta final do primeiro tempo. Corinthians e Vasco fizeram a final da Copa São Paulo de 1999. Gol do Edu Gaspar. Na ocasião, um título para o Corinthians. O Edu Gaspar hoje é gerente de futebol do clube. São duas equipes de muita tradição. O Vasco já foi campeão da Copa São Paulo. O Corinthians tem 8 títulos da competição, 15 finais disputadas. Sem dúvida, estão em campo duas grandes escolas de futebol do Brasil. Jomar lança para o Richard. Bola muito comprida, esticada. Matheus Caldeira fica com ela. Nessa final de 99 da Copa São Paulo, né, além do Edu Gaspar que você citou, Kleber lateral, o Gil, o Everton, no Vasco o goleiro Elton, o Jéder, Fabrício Carvalho, Dias, jogadores que acabaram se tornando profissionais e com sucesso, né, nas suas carreiras. Para chegar às oitavas, o Vasco eliminou a Ponte Preta com 2 vitórias na primeira fase, 1-0 em Campinas, 4-1 aqui no Rio de Janeiro. Já o Corinthians empatou com o Avaí em Santa Catarina 2-2 e venceu na volta em Americana 4-0. Quem passar aqui pega Atlético Mineiro ou Internacional. Já tivemos na segunda-feira vitória do Bahia em cima do Boa 5-0. O Bahia se classificou no primeiro jogo. As equipes haviam empatado 2-2. Também na segunda-feira o Grêmio bateu o Barueri 2-0, passou às quartas. No primeiro jogo o Grêmio também já tinha vencido o Barueri por 1-0 em São Paulo. Marquinhos. Enfiado, Romário acompanha. Guilherme também pelo meio. Marquinhos achou o ângulo para o chute.
forte, bateu de pé direito, pegou mal. A bola entra na batida com a parte de fora do pé. Não vem na cara da bola batida do Marquinhos pro gol. E o árbitro apita. Era o placar do jogo, Vasco e Corinthians. A partir de agora você segue com a gente, vem com a gente também para todo o segundo tempo. Resultado que por enquanto vai classificando o Vasco à próxima fase da Copa do Brasil Sub-20. Vasco começa forte com o Marquinhos. Ele cruza na grande área, passou pelo Guilherme. Vai buscar ainda o Malco. A ultrapassagem é do Richard. Não chega cruzando contra o Igor. Pedalou o Richard, deu caneta, deu rolinho. Voltou para o Malco, cruzamento na grande área para o Romário, ele perdeu. Ganhou no alto, ele fez o mais difícil, se antecipou. E tocou por cima do gol. Ou exagerei, é gol perdido ou ele fez o que dava ali para ele, Alexandre Oliveira? Eu acho que ele fez o que dava, né? Porque ele tinha a chegada do Caldeira, tinha a marcação do zagueiro, né? E conseguiu vencer os dois jogadores do Corinthians para dar um toque. A verdade é que a bola subiu um pouco mais do que ele gostaria, mas foi uma boa oportunidade do Vasco. O Corinthians que mudou no intervalo, saiu camisa 5 Iago para a entrada do 18 Jean Natal. É um volante por um meia, você já vê o Jean Natal com a bola. A gente já adiantava que o Zé Augusto certamente identificou o mesmo erro que o torcedor e nosso fã de esportes do Corinthians já tinha adiantado, né? Falta criação ao meio. Então ele tira o Iago, que é o jogador que mais marca, né? Mais protege, mas que menos agride, para colocar um homem de criação. Ó, o Corinthians de longe, bateu Fernando Gomes. Sem desvio, tiro de meta. O Corinthians do técnico José Augusto é o primeiro a mexer na equipe. Jean Natal, portanto, é um meia por um volante. O Corinthians precisa de pelo menos um gol. Seja para empurrar a decisão nos pênaltis em caso de 1-1, seja para vencer por vitória simples, o que daria a classificação ao Corinthians. O Jean Natal tem a dura missão de ajudar ao Corinthians a chegar a esse gol, pelo menos. Esse gol único que encaminharia a classificação do Corinthians. Por enquanto é do Vasco. Marquinhos deu um tapa na bola, de primeira chegou cruzando o Jason, voltou para o Marquinhos. Mais uma bola cruzada na primeira trave, tirou o Lucão. Aí o John Clay abre o jogo para o Richard. Evitou a saída pela lateral, melhor para o lateral do Vasco. Rodinei estava inteiro, sozinho no lance. Dominou mal o Jean Natal. No alto, o John Clay faz a falta. Na queda derruba o jogador do Corinthians. Nessa bola dividida que você vê mais uma vez. ESPN.com.br é o nosso canal interativo para você clicar e participar. Arremesso para o Corinthians, aí o Rodinei. Já treina entre os profissionais e também está na pré-lista do Mundial de Clubes para o fim do ano. Rodinei que passou pelo Avaí antes de chegar ao Corinthians. Equipe eliminada pelo Corinthians na primeira fase. Jean Natal cavou na grande área para o Michael. O Jomar protege também o Eduardo. O Jordi fica com a bola. Zé Augusto acerta o seu time, né? Depois de um primeiro tempo fraco, principalmente em termos de criação, a falta do Romarinho. Por quê? Ele tem mais um meia, tem um jogador para criar. Claro que o Jean Natal, ex-portuguesa, né, nas categorias de base, não é um Giovani, mas pelo menos é um jogador da função. E também traz o William Arão e o Fernando Gomes para a função que eles estão mais acostumados, né, para jogar como volante mesmo. Não o William Arão como um dos armadores dessa equipe, não tinha como funcionar. Então o Corinthians mais ofensivo e o Vasco também um pouco mais determinado a agredir, né? Guilherme pensa o jogo, volta o camisa 10, recua para o Richard. De primeira se desfaz da bola o lateral do Vasco, sobe o Lucão com falta. Domingo, o Olympique de Marselha recebe o Nice. Campeonato francês ao vivo, 11 horas da manhã, na ESPN Brasil e na ESPN Brasil HD. Marquinhos enfiado pelo Jason. Perdeu, Rodinei por baixo, tira dele. O Ilharão foi para o chão, conseguiu recuo para o
Rodinei sai a zaga do Corinthians. Nick abre o jogo com o Igor. Corinthians com a bola. Você, torcedor do Corinthians, concorre a uma camisa. É a nossa promoção do dia pelo @ESPN Agora, só pelo Twitter. @ESPN Agora. Responda, qual molecagem você, torcedor do Corinthians, gostaria de ver em campo? A resposta mais criativa leva uma camisa do Corinthians. Cortesia do site shoptimão.com.br. Richard. Levantou a cabeça e enfiou. Que passe para o Guilherme. Guilherme, a bola, o goleiro Matheus Caldeira caiu. Passou o chute do Guilherme cruzado. Passou para fora. Guilherme, que é um jogador que tem passagem pelas seleções de base. Até no jogo de ida a gente contou um pouquinho da história dele. Passou pelas seleções sub-14, sub-17. Subiu para o profissional com 17 anos. Teve uma lesão no pubis, voltou em setembro do ano passado. E tem namorada famosa, o Guilherme. Vamos lá, Zé. Agora... tem que entregar, né? É, ué. É atriz de Malhação, Juliana Paiva, uma das protagonistas da novela aí. Um beijo pra ela. Galanzão de São Januário. É mole? Momento Nelson Rubens, né? É, pois é. Ok, né? Eu ia falar Leão Lobo, mas melhor ele não. veio né? contar, é currículo, né? Isso daí você pergunta alguma história, ele já vem contar logo de cara. Tá certo. Zé Renato Ambrosio, o nosso repórter Candinha. Eu aumento, mas não invento, disse Zé Renato. Informação é nosso esporte, esse é o slogan. É isso aí, Zé Renato. Vale a curiosidade para o fã de esportes. José Renato Ambrosio acompanha jogo a jogo, Copa do Brasil Sub-20 para você. Ligado na ESPN Brasil, na ESPN Brasil HD. O Guilherme não pode valer aquela máxima lá, sorte no amor, azar no jogo, né? Deixa a mulher, deixa a namorada do Guilherme pra lá. Jean Natal. Rodinei devolve. Jean enfia na grande área, Jomar tira. Aí o Marquinhos. Domina, dá um tapa na bola, ganhou a vantagem. John Clay passou, boa bola para o Guilherme, agora bateu para fora. O Romário pelo meio ficou numa bronca com o camisa 10 do Vasco. Mais uma vez o lance, olha o Guilherme. Na parte do alto, né? Na parte alta do seu vídeo, pedindo a bola pelo meio. E pela falta anterior, cartão para o Jean Natal. Ele dizia, é a minha primeira, professor, mas o amarelo já veio. Sport Center com Paulo Soares e Antero Greco na ESPN Brasil e ESPN Brasil HD. Nesta quarta-feira, daqui a pouquinho, meia-noite. Fique ligado. No Sport Center você, por exemplo, pode ver ou rever todos os gols da rodada desta quarta da UEFA Champions League. Chelsea bateu o Shakhtar 3-2, o Celtic bateu o Barcelona 2-1, Braga perdeu em casa para o United 3-1. Tivemos ainda Juventus 4, Nordsjælland 0, Valência 4, bate Borisov 2. Benfica venceu o Spartak 2-0, o Bayern de Munique goleou o Lille 6-1. Todos os gols no Sport Center. Lançado Marquinhos. Marquinhos carrega, já ganhou na velocidade do Rodinei, cruzou em cima do Lucão. O Eduardo bem na antecipação. O zagueiro do Vasco acertou o tempo da jogada antes que ela chegasse no Jean Natal. Tá em destaque para você. Camisa 4 do Vasco. E o Rodinei, que a gente vê cobrando lateral, ele quer subir, quer apoiar, porque é a característica do seu jogo, né? Mas não pode, porque o Marquinhos não sai do seu setor, né? Imagina, ter que correr para frente para atacar e correr para trás para marcar o Marquinhos, né? Aí o Guilherme teve duas boas chances no jogo, camisa 10 do Vasco. O Vasco joga por empate, sem gol, ou por vitória. O Corinthians por empate, de 2 gols ou mais, ou vitória. Na primeira partida, 1-1 em Americana. Romário tabelou com o Marquinhos. O Guilherme está impedido.
Não vale o gol do Vasco. Fora da sua tela, o assistente Marcos Sivolela do Nascimento marcava esse impedimento aí. Olha, eu fiquei com dúvida no lance. Para mim, errou bandeira. Minha primeira impressão é de posição legal pro ataque, ó. Ele deu, só se ele deu no primeiro momento, né? Porque o Guilherme, o autor do gol, estava em condição legal. Impedimento marcado, segue 0-0. Vasco melhor no jogo? Eu acho que sim. O Vasco, desde o primeiro tempo, né, que tem uma opção tática, né, fez uma escolha, uma aposta do seu treinador, do Sorato, de jogar em função do erro do Corinthians, né, jogar nos contragolpes. E nesse primeiro tempo veio até um pouco mais agressivo, pegando um pouco mais e criou pelo menos 2 grandes chances com o Guilherme. Olha o John Clay. Demorou para enfiar. Corinthians já volta. Jason ataca, Marquinhos antes dele, Rodinei toca para fora. Jason acelera o arremesso para o Marquinhos, o Rodinei estava fora de posição. Marquinhos cruzou para o Guilherme, tem rebote para o Romário de primeira. Gol! Sobe o hino! Romário, nome de artilheiro, artilheiro do Vasco, vai pro fundo do gol. Cruzamento do Marquinhos para trás, a bola desviada pelo Lucão, achou o pé esquerdo de frente pro gol. Cheia a bola do Romário, na jogada do Marquinhos. 1 pro Vasco, 0 para o Corinthians. O Rodinei não pode atacar porque o Marquinhos cai pelo seu setor, atacou. O Marquinhos teve espaço para fazer o cruzamento, o Lucão levou azar, o Romário sorte, porque a bola acabou sobrando nos pés do atacante do camisa 9 do Vasco da Gama, para fazer jus do que a gente via, principalmente no segundo tempo. O Vasco da Gama melhor. Romário, que chegou no Vasco vindo do Americano de Campos e entrou recentemente na equipe profissional no jogo do Vasco contra o Cruzeiro. E na comemoração emendou um arqueiro, uma comemoração estilo NBA, que o Ronaldinho Gaúcho faz também. Bastante feliz com o gol. José Renato Ambrosio, Alexandre Oliveira com a sua participação, Fã de Esportes, não só na ESPN Brasil, como na ESPN Brasil HD, ou mesmo pelo site espn.com.br, pelo mural. Curtindo até aqui a classificação do Vasco. O Corinthians, a parada é a seguinte, segue precisando de um gol. Se não para liquidar nos 90 minutos, pelo menos com a possibilidade de empurrar a decisão para os pênaltis. Jason pedalou contra o Rodinei, cruzou forte demais atrás do gol, tiro de meta para o Corinthians. O treinador vive de apostas, né? Então o Zé Augusto, ele fez a escolha certa com relação ao desenho tático, né? Tirou o Igor e colocou um meia. Ele tinha 3 opções para fazer essa função: o Luan, o Jean Teodoro e o Jean Natal. Ele escolheu o Natal. O Natal não conseguiu armar o time, piorou o meio-campo em termos de marcação e já tomou cartão amarelo. Então daqui a pouco ele vai ter que fazer mais uma, vai ter que colocar mais um meia, ou até de repente o Claudir, que é um jogador de frente, jogador de área, até porque hoje o Michael, que é bom jogador, não apareceu no jogo, camisa 9 corintiano. Mas nem sempre a aposta, nem sempre que você pensa, né, acaba dando certo no campo. E nesse caso do Corinthians ainda não deu. Jean Natal, tem muito jogo, são só 13 minutos do segundo tempo. O Vasco vence por 1-0. Corinthians desce, Elias. Fernando Gomes traz para o pé esquerdo, passa o Igor do outro lado. Ele prefere Jean Natal, cavou na grande área, bom passe para o Paulinho. Chegou batendo cruzado, tem desvio do outro lado ainda. Rebote do Guilherme. Dá um tapa na bola, tira o perigo da grande área. Corinthians tem que tomar a iniciativa. O 0-0 não servia. 1-0, muito menos. Tem que pelo menos empatar o jogo, Corinthians. Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Fluminense. Super cobertura direto de Presidente Prudente, sábado e domingo, na tela da ESPN Brasil e da ESPN Brasil HD.
Aí o Nick. Jean Natal. William Arão. Capitão do Corinthians abre o jogo com o Igor. Ele devolve a bola na grande área no alto. Vai buscar o Jordi sem rebote do goleiro do Vasco. O Internacional vai vencendo o Atlético Mineiro por 1-0. Ainda assim, vai dando galo para enfrentar, por enquanto, o Vasco nas quartas de final. Primeiro jogo, o Atlético Mineiro venceu o Inter por 3-0 em Minas. Tem que vencer por uma diferença superior a 3 gols, o Internacional. Ou pelo menos repetir o placar da ida, 3-0, e empurrar o jogo para os pênaltis. A gente tá vendo como o Romário queria mais a falta do que a bola, né? Mas o que me impressionou no lance foi no início da jogada com o Jordi, o goleiro do Vasco, jogando a bola no símbolo do Vasco da Gama pro seu camisa 9, né? Vem cruzamento na grande área, falta pro Vasco. Olha o Jason, levantou, Matheus Caldeira de soco tira. Malco fica com o rebote, dominou no peito, sobrou ainda com o John Clay. A bola dividida sobra pro Corinthians. O Rodinei, que é lateral direito, tá na esquerda. Aí ele com a bola. Bola dividida de 10 para 10. Guilherme e Paulinho. Segunda-feira tivemos a classificação do Bahia. 5-0 no Boa. O primeiro jogo havia sido 2-2. Também na segunda, o Grêmio voltou a vencer o Barueri 2-0. Já tinha vencido em São Paulo por 1-0. O Grêmio também está nas quartas de final. Ontem o Santos se classificou, venceu o Sport 5-2. E o Santos pega o Bahia. Olha o Corinthians. Jean Natal recebeu, trouxe pé esquerdo, ficou mascado o chute, sobrou ainda pro Elias. Bateu cruzado, bateu para fora. O Corinthians que já muda, hein? Mais uma alteração no Corinthians daqui a pouquinho. Sabe quem vem? Zé Renato. Luan, já com torcida. O Luan a gente já contou no primeiro tempo. A família dele é daqui do Rio de Janeiro. Ele passou pelo Botafogo, inclusive. A turma pediu e já o Luan vem em campo. Meia do Corinthians com a camisa 15. O Luan do Vasco está fora. O Vasco fora contundido. O zagueiro, inclusive da seleção sub-20, com uma lesão, não participa mais da Copa do Brasil sub-20. Por falar em seleção sub-20, Giovani e Antônio Carlos do Corinthians também estão fora, servindo a seleção em preparação para o Sul-Americano no começo do ano na Argentina. Além do Anderson expulso no jogo de ida. São os desfalques para o jogo de hoje. Marquinhos está caído, fora do lance da bola. Pedindo para trocar já. É. Só agora o árbitro enxerga o pequenininho camisa 11 do Vasco aí, ó. Com a mão na perna esquerda. E é curioso porque no jogo de ida lá em Americana, a contusão do Guilherme Morano foi muito parecida. Foi um lance sozinho, numa esticada de perna, né? Foi um estiramento. E o Marquinhos cai com bastante dor também. Tem o Iago, né, que faz mais ou menos a mesma função do Marquinhos nessa equipe do Vasco da Gama. Atacante de lado, que tem a velocidade e a habilidade como pontos fortes. Deve ser essa a alteração do Sorato, né? Então, quer dizer, sai, tudo bem, pode ser que o Marquinhos realmente não tenha condição de prosseguir, mas aí entra o Iago, que é outro jogador que faz uma fumaça danada nessa defesa adversária. E já mudou o Corinthians. Aí o Luan. Ele que tá entrando, né, Zé? Já entrou, o jogo parado, a maca motorizada em campo. O Luan com a camisa 15 entrou no Corinthians para a saída do Paulinho com a 10. A família do Luan tá em destaque para você. Você é a torcida organizada do Luan. Aí o camisa 15 do Corinthians. E o Paulinho não foi bem, não. Não? Não, porque ele ficou talvez um pouco perdido, né, nesse desenho tático do Corinthians pro primeiro tempo, principalmente. Não sabia se tentava armar pelo meio, se fazia a sua, que era ponta, jogar pelo lado, né? Jogador habilidoso, não finaliza bem, mas tem habilidade. E aí não fez uma coisa nem outra, por isso que foi embora. Elias devolveu pro Rodinei. Acompanha o Paulista. A bola volta, Luan. Primeira dele no jogo, cruzamento na grande área pro Michael. Arremesso ainda para o Corinthians.
Luan. Com ele o paulista. Luan ganha a primeira, abre o jogo muito forte para o Igor. Ainda assim dá pé pro lateral do Corinthians. Do outro lado, hein? Já no Vasco é o Iago mesmo. O Ale cantou a bola. Alexandre Oliveira, o comentarista dos canais ESPN, vê o jogo para você. Jean Natal por dentro, tem espaço para o chute, rolou, Michael tentou devolver para o Jean Natal, parou na marcação do Eduardo. Corinthians vai se assanhando, vai se atirando mais ao ataque, não tem outra alternativa, vai ficando fora por enquanto da Copa do Brasil Sub-20. 20 minutos, tem mais da metade do segundo tempo ainda para a bola rolar. Falta para o Corinthians, apesar da bronca do Malco. Falta em cima do William Arão nesse lance aí, ó. O Malco apontou só a bola para o árbitro Bruno Arleu. Acho que no primeiro momento foi mesmo, viu? Mas depois, na sequência do seu movimento, ele acaba pegando o adversário. William Arão. Você vê mais uma alteração no Vasco. William Arão vem para a batida. Elias, Luan, todo mundo na grande área. Cruzamento fechado, Jordi de soco. Guga confirmando só a alteração do Vasco. Saiu Marquinhos com a camisa 11, como a gente tinha dito, para a entrada do Iago com a 17. É a primeira alteração do técnico Sorato. Sorato, aquele do título de 89, título brasileiro do Vasco em cima do São Paulo no estádio do Morumbi. Hoje, professor Aguinaldo Sorato. Sorato jogou até os 39 anos. Revelado pelo Vasco, ele está de volta agora comandando a garotada no Sub-20. Com o supervisor Mauro Galvão, né? Que não foi revelado pelo Vasco, foi revelado pelo Inter, mas que fez sucesso também em São Januário. Aí o Lucão. Corinthians desce. Luan. William Arão. Enfia para o Jean Natal. Jean Natal, bom corte em cima do Malco. Michael trouxe para o pé esquerdo, ficou exprimida a jogada, voltou para o Igor para cruzar da grande área. Elias subiu de cabeça com ele para ficar com a bola o Jason. Romário não consegue o domínio. Lucão recua para o Nick. Sai na moral, camisa 4 do Corinthians. Limpou o Guilherme, deu para o William Arão. Jean Natal. Luan. Corinthians vai rondando a grande área do Vasco. Aí o Elias, passou o Rodinei. Elias cruzou muito forte. É só tiro de meta para o Vasco da Gama. Segundo tempo que já é melhor do que o primeiro período, né? O Corinthians começa a se arriscar um pouco mais, passar com mais gente para o campo de ataque. Claro, tem dois meias agora, o Jean Natal que entrou no jogo e o Luan que está dando bastante movimento, né? Então você tem um Corinthians muito mais agressivo. O Vasco certamente vai apostar nos contra-ataques, né? Porque tem essa característica no seu jogo e porque tem o Iago, novinho, louco para correr. Aí o Luan, passou o Igor, bola para ele, Richard dividiu para ficar com ela. 17 anos apenas para esse cara aí, ó, o lateral do Vasco. Falta nele. O Valnei pelo ESPN.com.br, já meio resignado, tem muito jogo ainda pela frente. Diz o seguinte, até o Sub-20 do Corinthians só pensa no Mundial. Lembrando que os profissionais já ganharam um Mundial em cima de um certo time. Mas você sabe que, falando do Mundial, tem jogador aí do Sub-20 que tá pensando sim nessa competição. Bola enfiada é boa. Iago tem condição. Na segunda trave, fecha Romário. Esse é o Guilherme, dividiu com o Igor. A bola sobra ainda com o Iago. Passou bom drible no Fernando Gomes. Cruzou o Rodinei, abriu o compasso para dar escanteio para o Vasco. Além dos 7 que estão pré-relacionados, eu acho que nenhum vai. O Giovani teria condições, mas tem
o Campeonato Sul-Americano pela frente, mas principalmente aqueles jogadores que se destacarem nessa competição e também na Copa São Paulo vão ser os representantes do Corinthians no início do Campeonato Paulista, né, Guga? O Corinthians atrasa a sua preparação para a temporada. O Vasco vem, escanteio, Romário. Michael, centroavante do Corinthians na grande área, dando uma força para a rapaziada atrás. A sobra ainda do Romário, bate cruzado, tem desvio, tem escanteio ainda o Vasco da Gama. Aí o artilheiro do jogo, com todo o seu estilo, centroavante Romário. Fez 1-0 para o Vasco, por enquanto coloca o Vasco nas quartas de final. Sai. Paulista vai dividir com o Jean Natal. Mais se livra da bola do que propriamente tenta o chute contra o jogador do Corinthians. Aí o volante do Vasco, é tiro de meta para o Corinthians. O Eliabe também pelo mural, pergunta do Marlone. O Marlone também tem idade para estar na Copa do Brasil Sub-20. Antes do jogo em Americano, Mauro Galvão, diretor da base, o Sorato, o professor, disseram que ele já não é mais liberado para o Sub-20, fica só no profissional trabalhando mais ou menos como o Neymar no Santos. Aí o Elias. Richard tira por baixo, tem escanteio o Corinthians. Para mais do futebol no Brasil e no mundo, ESPN.com.br. Na grande área o Elias. O escanteio também chama Lucão e Nick, os dois zagueiros. Igor pede a bola curta. Só agora para fazer o cruzamento. Na primeira trave, dominou Michael. Voltou, bola recuada, Jean Natal bateu cruzado, tem desvio. É o que reclama o Jean Natal. É o que marca o árbitro Bruno de Araújo, com assistência do Luiz Felipe Costa. Mais escanteio, mais Corinthians. De novo o lance, para você tirar sua dúvida em casa. Todos os lances da Copa do Brasil Sub-20, também em alta definição na ESPN Brasil HD. Mais uma alteração, Zé Renato. Pois é, a terceira e última cartada do Zé Augusto, a última alteração do Corinthians na partida. Saindo o Gomes, volante, com a camisa 7, para a entrada do 17, Claudir, um atacante por um volante. Claudir no Corinthians, já vai para a grande área. Escanteio batido na primeira trave, o Michael dominou, fez o giro com o pé esquerdo. A bola passou mais na paralela do que propriamente no chute em diagonal. Mais uma vez o lance, o Michael faz a do pivô, faz a do camisa 9, domina, faz o giro e bate para fora. Aí a alteração última do Corinthians, Ale. Claudir é atacante de centro, né? A tendência é que o Michael saia um pouco mais para o lado, para deixar o Claudir na referência. O Gomes é o jogador de marcação, quer dizer, o Zé Augusto começou com 3 volantes nesse meio campo, agora só tem um, só o William Arão. A ESPN mais transmite Augsburg e Borussia Dortmund, 12h30 neste sábado, campeonato alemão, também nos canais ESPN. Amanhã fique ligado, tem Fluminense e Coritiba, Copa do Brasil Sub-20, 9 horas, começa o jogo para você. Fluminense venceu a primeira no Paraná 1-0. Paulista furou. Jean Natal perdeu na recuperação do volante do Vasco. O Jason deu mal. A bola para o Iago nas costas do atacante. Arremesso para o Corinthians. Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Fluminense, super cobertura direto de Presidente Prudente no interior de São Paulo. Sábado e domingo na ESPN Brasil e ESPN Brasil HD. Igor levantou a cabeça, cruzou contra o Richard. Aí o John Clay para puxar o contra-ataque, sai mal. Agradece o Rodinei. Carrega ao seu lado, tem o Luan. Bola para ele, para o pé esquerdo, ainda Luan. Viu o espaço para o chute com um desvio, a bola vem macia, tranquila, fácil a defesa do Jordi.
John Clay. Guilherme passa na bola, deixa para o Romário. O Iago espera para partir em velocidade. O tapa é ruim, volta para o goleiro Matheus Caldeira. É difícil você falar em desfalques, né, nessa Copa do Brasil Sub-20, porque praticamente em todos os jogos as equipes envolvidas vão estar sem um ou outro jogador, né? Isso vai acontecer, né? Mas o Corinthians sente demais a ausência do Giovani, né? E não tem o Giovani, teria o Anderson, também não pode jogar, tá suspenso. Jean Natal tentou a tabela por dentro com o Claudir. Tira a defesa do Vasco. Corinthians martela, precisa de um gol para empurrar a decisão nos pênaltis. O jogo de ida 1-1. Com 1-0 o Vasco vai se classificando. Fique ligado, em terça e quarta-feira que vem. Mais Copa do Brasil já na fase quartas de final na ESPN Brasil, na ESPN Brasil HD. Lucão sai com o Nick, aberto o Igor. O Vasco inteirinho atrás. Você vê todos os 11 jogadores no campo de defesa. Vasco compactado tem a chance de matar o jogo no contra-ataque. O Corinthians da metade do campo para frente. Aí o Rodinei. Tabela com o Elias, sai bem da marcação do Paulista. Pedalou o Rodinei. Vai abrindo espaço na defesa do Vasco. Ele faz a inversão com o Igor. Cruzamento do Igor que não é legal. Pega no Guilherme. Cruzamento para o Michael. Dominou o Michael fazendo a falta em cima do Eduardo. Desse time do Corinthians de hoje, né? Provavelmente o Tite vai aproveitar no início do Campeonato Paulista, vendo de novo a falta do Michael. Os dois laterais devem participar aí do início do Paulistão, tanto o Rodinei quanto o Igor. Fernando Gomes, que normalmente já treina entre os profissionais, um dos volantes. O William Arão, que já está na equipe de cima, né? E pode ter aí o Elias, mais uma vez, jogador que já foi aproveitado. Claudir, saiu do Richard, já invadiu a grande área, adiantou demais. Jomar, só no posicionamento, na passada certa, fica com a bola o zagueiro. Já entrega para o Guilherme. Romário, drible de futebol de salão, toma a obstrução, falta nele. Ó. Já vai? Onde é que você vai, zagueiro? São os garotos do futuro do seu time. Vasco e Corinthians em campo, duas equipes de muita camisa. Quem sabe por que não os garotos do futuro da seleção do Brasil. Ó o Vasco, mordendo a saída de bola. Romário quer jogo. Tomou a falta. Fica com a vantagem o Guilherme. O Iago pede, Guilherme bate pro gol. Bate para fora. O Romário está caído ainda pelo lance anterior. Resta saber se o Bruno Arleu de Araújo aí na tela para você vai dar cartão pela falta em cima do centroavante do Vasco. Eu não sei se ele reclama da pancada em si ou se pelo esforço a cãibra dá aquela beliscada na batata da perna, na panturrilha. É, aí é aquele problema de junta, né? Você junta tudo, junta o cansaço, a dor do choque, né? Do contato com o marcador corintiano. E aí você tem aí esse momento do jogador do Vasco, né? Fato é que essa linha de frente do Vasco correu demais. Você vê que o Marquinhos já saiu por lesão e desgaste. Agora o Romarinho deve ir para o mesmo caminho. Porque além de dar pique toda hora para o contra-ataque, eles ajudam e muito na primeira linha da marcação, né? Não dublam, não. Eles marcam realmente a saída de bola do Corinthians. E por isso o desgaste é enorme. Não vai dar pro Romário, não. Já vai sair. 1 metro e quanto, Zé? 1,90 m e o Romarinho é bondade do Alê, né? De Romarinho ele não tem nada. O original, 1,67 m, 1,69 m ainda podia, né? Fica, sei lá, pelo menos revelado no Vasco como o grande Romário. Aí é o
alteração confirmada, Guga. A saída do Romário com a camisa 9 para a entrada do 16, Luciano. Aí o Luciano, segunda alteração do técnico Aguinaldo Sorato. Romário, artilheiro do jogo. Por enquanto, placar magro, vitória do Vasco, vai embora. Corinthians ataca o William Arão. Lançou para o Elias, a bola escapou. Forte do Vasco. Arremesso ainda para o Corinthians. Só complementando, Guga, o Vasco com problemas no ataque, porque os 3 atacantes saíram machucados das últimas partidas. O Guilherme Morano no jogo de ida e hoje o Marquinhos e o Romário. É bem lembrado, o Morano, que fez o gol em Americana, já tinha tido um problema de contusão. Agora o Romário também deixa o campo. Rodinei perdeu. E o Iago é rápido, hein? Para armar o contra-ataque do Vasco. O Rodinei, na medida do possível, acompanha. Recebe o William Arão também na ajuda. Iago passa entre os 2 jogadores do Corinthians até o corte do Rodinei. Guilherme fica com uma sobra, ficava. Numas. Tira o Nick. Olha o baixinho. Esse é o baixinho. O Romário grandão já foi embora no Vasco. Ataca o Corinthians com o Luan. A estátua do Romário fica atrás de um dos gols aqui em São Januário. Homenagem ao 10º gol marcado pelo Romário. Revelado no Vasco. Ídolo no Flamengo. Também teve passagem importante, semifinal de Campeonato Brasileiro no Fluminense. Barcelona. O cara da Copa de 94 ao Sorato. Está preocupado, como destacou o José Renato Ambrosio. Tem mais um jogador do Vasco caído. E só complementando sobre a estátua do Romário, fica coincidentemente no gol onde o Romário de hoje marcou, né? Balançou a rede. Foi contra o Sport. Isso? Magrão era o goleiro, né? Uma honra tomar o 10º gol do Romário ou não? É, sem dúvida alguma, né? Aí o baixinho Romário. A estátua atrás de um dos gols aqui em São Januário. Você segue participando, ESPN.com.br. Venha com a gente para mais uma transmissão. Copa do Brasil Sub-20 volta amanhã, 9 horas. Tem Fluminense e Coritiba direto de Volta Redonda. Toda a nossa equipe ao vivo. Vale vaga também amanhã, as quartas de final. Tem muito jogo para acontecer, né? E o Corinthians, a rigor, precisa só de um gol, né? Então, se fizer um, ainda alimenta o sonho de passar a fase de quartas de final. Mas se o Corinthians for eliminado, você tem aí 2 dos 3 últimos campeões da categoria, das competições mais importantes do Brasil, sendo eliminado, né? Porque pela ordem, né? Do primeiro para o último. No Brasileiro do ano passado, o América foi o campeão. Já está fora da competição, o Fluminense foi o vice. Na Copa São Paulo desse ano, o Corinthians foi campeão. Está sendo eliminado nesse momento. Repito, tem muita coisa para acontecer. O Fluminense foi o vice. E na Taça BH, que aconteceu no meio desse ano, o Grêmio foi o campeão com o Flamengo vice. O Grêmio segue na competição, ainda está vivo, está nas quartas de final. Não tem muita coisa para rolar ainda. E vai ficando cada vez mais divertida a primeira edição da Copa do Brasil Sub-20. É mata-mata. A Copa São Paulo traz um formato de grupos no início da temporada, até chegar ao mata-mata. A Copa do Brasil preenche o calendário dessa molecada. É o último passo antes da permanência, né, no elenco profissional. No final da temporada ainda tem o Campeonato Brasileiro. O Vasco muda, Zé Renato. Saiu o John Clay também com câimbras para a entrada do Henrique com a camisa 13. Saindo camisa 8, John Clay já saiu para o Henrique com a 13. Olha o cruzamento na grande área. Jomar subiu para tocar pela linha de fundo. Escanteio para o Corinthians. O Henrique é lateral esquerdo de origem. O Clay é um dos que correram demais, né? Sai pelo desgaste físico, jogador de meio campo que marca e ataca com a mesma eficiência. Não aguentou o ritmo, né?
Escanteio para o Corinthians. Reta final do jogo, o Corinthians aperta para empatar o jogo. Cruzamento na grande área para o Lucão. Saiu em falso o goleiro Jordi. Olha o rebote na entrada da grande área. Jean Natal no alto, perdeu. Volta para o Luan. Enfiou para o Elias. Bola dividida, sobra com o Guilherme, sobra com o Vasco. Iago protegeu do Igor. Espera pela aproximação do Guilherme. O Igor está inteiro para ficar com a bola. Atenção, você torcedor do Corinthians. Bruno Walk ganhou a promoção do dia. Bruno Walk, a produção tem até 30 dias para entregar a camisa do Corinthians. Obrigado pela participação de todos pelo mural. ESPN.com.br, Twitter, @ESPN Agora, Facebook, Mundo ESPN são os canais para você clicar, participar, vir com a gente a cada jogo, acompanhando a molecada sub-20 do Brasil. Aí o Elias. A marcação contra ele. Vem o Mal. Elias não solta. William Arão. Aberto o Rodinei. A bola chega para o Jean Natal. Contra 2 na marcação. Elias gira para o gol. Bate de longe. Dá de graça para o goleiro Jordi. Aí toda a onda do Jordi ganhando tempo em cima do Claudir. 40 minutos. Corinthians tem pouco tempo para empatar o jogo. O Vasco tem pouco tempo para se garantir nas quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. Final de semana está chegando com muito futebol. Fique ligado, o campeonato inglês, Aston Villa e Manchester United. 3h30 da tarde na ESPN Brasil. ESPN Brasil HD no próximo sábado. Jean Natal. Aberto o Rodinei, pediu, recebeu. Jean Natal. Dividiu, perdeu. Henrique. Arma o contra-ataque. Tá aí o Luciano. Enfiou. É pro Guilherme. A condição dele é boa. Guilherme contra o Lucão, que ganha a primeira dividida, ganha a segunda e dá arremesso para o Vasco. Daqui a pouco, meia-noite, Paulo Soares, o amigão da galera, e Antero Greco na ESPN Brasil, ESPN Brasil HD com o Sport Center e toda a rodada da UEFA Champions League. Escapou o Luciano, cruzamento vem atrás, ó a sobra do Paulista, antes dele tira o Lucão. Elias, puxa o contra-ataque, tá sozinho, contra 2 jogadores, tira o Jason. Torcedor do Vasco vai vibrando cada vez mais forte, a cada bola dividida vai sentindo a classificação cada vez mais próxima. Fora do lance. Teve um problema ali entre o Claudir o Richard. E o Richard. Caído com a mão no rosto, agora na perna. O Internacional segue vencendo o Vasco, o Atlético Mineiro. O Inter segue batendo o Galo por 1-0. E o Atlético segue se classificando. Venceu o primeiro jogo 3-0. Está desenhada, por enquanto, assim, a partida das quartas de final. Vasco e Atlético Mineiro. Eu fiquei muito impressionado com essa equipe do Atlético, né? Porque vem com uma campanha muito forte. Já tem muita tradição, né? Tem muita estrutura na base, né? Mas é sem dúvida alguma um dos favoritos à conquista dessa primeira edição da Copa do Brasil Sub-20. E o Vasco, com esse resultado, se conseguir segurar essa vitória, né, vai chegando a sua melhor campanha nas últimas competições da categoria, né? Porque na Taça BH do meio desse ano acabou caindo nas oitavas de final, perdeu para o Vitória por 5-1. Na Copa São Paulo acabou caindo ainda na fase de grupos, e no Brasileiro do ano passado também ficou na primeira fase, na fase de grupos do torneio. Paulista enfia o contra-ataque para o Luciano. Lucão se antecipa. É arremesso para o Vasco.
Jason. Aí o Henrique. Foi puxado o William Arão. Misturou pressa e afobação. Bateu com bola rolando, o árbitro mandou voltar. O Corinthians já volta para o ataque. Rodinei. Aí o Elias. Paulista. Só na bola. É escanteio para o Corinthians. Toda a pressa do Elias no detalhe para você. Deixa para o cara da função mesmo, que é o camisa 8, William Arão. Bateu a maioria das bolas paradas aqui em São Januário. O Vasco vai vencendo por 1-0. Escanteio o Corinthians. Torcedor do Corinthians acredita até o último instante. Arão bateu. O toque do Claudir de calcanhar volta para ele ainda na rebatida do Eduardo. William Arão cruzou na grande área. Jordi. Sozinho no alto, fica com ela. Arma o contra-ataque para ninguém. Onde é que está o goleiro Matheus Caldeira? Pensa num time com pressa. 45 minutos. Matheus Caldeira. Desistiu da bola alçada, deu pro Rodinei. Ele sim lança no ataque. Jomar tira de cabeça. Vai passar o Guilherme, o contra-ataque do Vasco. Guilherme recua. O zagueiro Jomar lança. Rodinei abre o compasso, faz o corte. Lucão sobe de cabeça, rebote do Paulista. Olha o Henrique. Não passou pelo Rodinei. Tem jogo ainda. Jean Natal. Contra ele o Malco. Bom corte do Jean Natal. Escorregou. Tomou a falta. O jogo entre Inter e Atlético Mineiro começou um pouquinho mais tarde. Ainda que o Galo tenha a classificação já bem encaminhada, tem jogo ainda no sul do país. Aqui em instantes finais. William Arão vai cruzar essa bola do meio-campo na grande área. Jordi na segunda trave com o Claudir. Fica com o goleiro. Olha o contra-ataque do Vasco. Iago. Perdeu para o Rodinei. Eram 3 contra 2. Era para matar o jogo. O torcedor fica na bronca. Briga por ela o Iago. Escanteio para o Vasco da Gama. Finalzinho de jogo, 47 minutos do segundo tempo. Que correu o Rodinei, né? O lateral direito do Corinthians. Ele teve que marcar o Marquinhos, depois o Iago. E tá na lateral esquerda. Pela panturrilha, a batata da perna, como diziam os mais antigos. Deve estar apitando, hein? Já não tem o perna. A garotada vai correndo e você vai curtindo os últimos instantes. Olha o Henrique. Passou o Richard. Não recebeu. Esse é o Luciano, aliás, para puxar e segurar o ataque do Vasco. Richard. Dividiu e fez a falta. Vai acabar o jogo. Vasco pertinho da vaga às quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. Quem sabe o último lance do Corinthians, 48 minutos. É para pegar Internacional ou Atlético Mineiro na próxima fase. No jogo em Americana e em São Paulo, 1-1. O Vasco vence por 1-0. Corinthians com Jean Natal. Bola esticada na linha de fundo. Tentou cavar o escanteio. Evita a saída do Malco. Fica com ela. Jason. O Vasco se desfaz da bola. Jogadores vão se segurando como podem para levar o Vasco às quartas de final. Apita o árbitro. Fim de jogo e o Vasco vai para as quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. Elimina o grande campeão da Copa São Paulo, um dos favoritos, o